você definir o sucesso, né, de um menino que começa é difícil porque, às vezes, o sucesso não é aquilo que ele queria alcançar, mas ele vem de uma outra forma. E aí talvez é isso que você colocou. Eu acho que se o futebol serviu como uma ferramenta, como uma plataforma para ele se desenvolver e depois seguir uma vida, como não foi jogador, mas virou um profissional de educação física, virou um treinador, foi fazer outra coisa. Pô, o cara virou advogado porque ele gostou de trabalhar com as leis do esporte, enfim, tem várias coisas, né? Então, só pelo fato de você saber que 5%, vamos pegar esse número, né, que atinge o profissional, assim, com um pouco mais de estabilidade, já diz muita coisa, né? Então, acho que já diz que a caminhada ela é difícil, ela é longa e ela não é garantida. Então, por isso que eu falei da jornada. Eu acho que a jornada ela tem que valer a pena e durante essa jornada não pode deixar de lado as coisas. Porque já há um sacrifício grande. Muitas vezes o menino está longe da família porque está morando no alojamento, está tentando a sorte num clube. Muitas vezes ele está num clube, ele sai desse clube e vai para outro. Isso com 14 anos, com 15 anos. Então, assim, não é fácil, né? As pessoas veem só a ponta do iceberg. Isso é um clichê já, né? Ninguém vê tudo que tem por baixo, tudo que chegou a acontecer. Então, o sacrifício é muito grande. Por isso que não se deve perder os laços, não se deve perder laços familiares, não se deve abrir mão de coisas que são importantes para a vida, porque é um período que, de repente, por mais que seja um sacrifício, você tem que tentar preservar isso. E a formação continuada, que a gente fala, ela tem que acontecer. Não pode deixar de estudar, não pode deixar de fazer as coisas, não pode deixar, se puder, aprender uma segunda língua, não pode deixar de fazer as coisas. A dedicação total ao futebol, ela pode ser feita de maneira total ao futebol, mas ela não vai tirar uma dedicação pessoal que você tem que ter com a tua vida. E puxando um pouquinho esse gancho, o que eu acho, né? Hoje os pais, os alunos, você tocou num ponto que é difícil hoje você ter um futebol de rua, porque, né, a sociedade mudou, você tem alguns pontos ali, e é muita diferença de localidade. Curitiba é diferente do Rio. Então o Rio hoje, por exemplo, o Rio tem muita comunidade, então tem difícil acesso às coisas, então ainda você tem muita meninada jogando, você ainda tem uma identificação de talento mais presente no informal. Mas quando você passa para o formal e para as escolinhas e tal, o que eu vejo? É muito difícil os clubes alcançarem, os clubes chegarem nesses meninos. E assim como sempre é difícil os meninos chegarem nos clubes. E quando tem um projeto como esse, e eu já falei isso para você tá oportunizando os clubes chegarem nesses meninos, os meninos chegarem nesses clubes, para pelo menos eles serem vistos ou serem lembrados. Porque é muita gente, é muito praticante de futebol. E às vezes o acesso aos clubes é restrito, às vezes o acesso aos clubes é desconhecido, às vezes nunca vai ter uma oportunidade. Por exemplo, tem vários exemplos na base, assim, que tinha um menino que era craque da escola dele, da escola, não de futebol, da escola. Estudava no recreio, ele jogava na educação física, craque, mas nunca treinava em lugar nenhum. Por quê? Porque ele não podia, porque os pais não deixavam por alguma razão, porque era longe. Então o menino nunca treinava. Até o dia que um dos meninos da sala entrou na categoria de base, falou pro professor, treinador, tem um menino meu lá que joga demais. Aí alertou, o professor vai lá, pega o menino, pô, que legal, vou testar. E o menino passou, é um craque de futebol. Então assim, o acesso às oportunidades ele é difícil. E aí quando você tem orientação, quando você tem esse trabalho sendo desenvolvido, quando você aproxima os clubes desses meninos, não é todo mundo que vai começar na base de um time grande. Não é todo mundo que vai começar na base de um time tradicional. Alguém vai ter que começar ali nos clubes menores, mas alguém vai ter que começar. E esse é um caminho que acontece.